Olá, caríssimo estudante, tudo bem com você? Professora Iris, mais uma vez aqui com você, para a gente poder trabalhar conteúdos aí que são muito importantes para você, né? Na vida, né? Na sua rotina e, claro, já um preparativo aí para quando você for fazer aí as provas dos vestibulares, os Enems da vida, né? E preciso que você esteja super antenado, faça suas anotações, que esteja participando aqui comigo, certo? Olha lá, eu vou cobrar, hein? Já adianto, já solicito que todas as atividades que a prof trouxe para você de proposta, tanto do Momento Mexa-se, como atividades que são voltadas lá para o Extra Classe, você registre tudo, fotografa, faz vídeo, chama a família, chama os colegas para interagir com você e envia para a gente poder saber se está fluindo aí as atividades propostas, o que eu preciso melhorar, o que a gente vai estar analisando, trazendo outras propostas, e só consigo isso se você colaborar comigo fazendo aí esses registros, correto? Lembrando que todo exercício, toda atividade proposta, você não precisa fazer com pressa. Você pode fazer com carinho, com atenção, né? Lá nas nossas atividades, quando eu trago lá as orientações, você leia com atenção, você faça sempre o seu melhor. Afinal de contas, eu acredito que você tem potencial e muito, mas só depende de você, certo? E hoje, na nossa aula de hoje, Prof. Iris trouxe uma outra temática, né, muito bacana. Que temática é essa, né, prof? Então, nós vamos falar hoje sobre alguns problemas aí relacionados aí à nossa coluna, né? E como que a atividade física pode estar contribuindo para a melhora, né? Significativa, eita, que a prof engasgou. Significativa aí, como que a atividade física pode estar promovendo melhoras aí, né, nessa tua coluna, correto? Então dá uma olhada aí no nosso slide para a gente ver o que tem aí na nossa agenda. Aula 6.1, correto? Então a nossa temática será exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. E aí, como é que tá a tua coluna? O Szinho tá bem feitinho, tá bonitinho aí, tá como aparece aqui nessas imagens, nesse GIF? Tá tranquilo? Ou ele tá cheio de volta, cheio de Z, ao invés de um S tá um Z, né? Ou ainda um S invertido para o lado contrário, né, gente? Então, bora analisar, bora dar uma conferida aí. Estamos na aula 6.1 e a nossa agenda, o que terá, prof? Vou te falar. Falaremos aí sobre a anatomia da coluna vertebral, traremos também doenças associadas à má postura corporal, os tipos e características dos desvios posturais. Teremos ainda o que mais, prof? Benefícios do exercício para a coluna vertebral, além de exercícios físicos indicados para o fortalecimento dessa musculatura da coluna, ok? E sempre gostamos de trazer aqui algumas dicas, né? Alguns cuidados que são importantes para a gente poder conservar a saúde da nossa coluna vertebral, ok? Tranquilo, né? Que bom! E aí, nós temos nossa primeira habilidade para essa aula. Qual será, prof? Será reconhecer a anatomia da coluna vertebral e as doenças associadas à má postura corporal, refletindo sobre a importância da postura corporal adequada e os cuidados com a coluna vertebral no cotidiano, no nosso dia a dia, ok? Tranquilo até aqui? Conseguiu compreender a nossa primeira habilidade, né? O que a gente quer alcançar aí nesse primeiro momento. Depois, nós buscaremos identificar e diferenciar os tipos, as características e os cuidados preventivos com os desvios posturais da coluna vertebral na vida diária. Ok? Tranquilo? Já deu até uma melhorada aí, eu sei, vocês já até começaram a se alinhar aí nas cadeiras para assistir essa aula melhor, para não ter tanto esforço, né? Gasto de esforço aí desnecessário, energia desnecessária aí, né? Então vamos primeiro falar aqui um pouquinho sobre a anatomia da nossa coluna vertebral, ok? O que nós temos aqui sobre ela, prof? Então a nossa coluna, ela é um eixo central do nosso corpo, né? Tá aqui, a gente pode visualizar.
correto? Ela é responsável pela flexibilidade do tronco e a sustentação da nossa posição bípede, certo? Essa nossa coluna, ela é importante porque ela traz o quê? Uma comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico, através do quê? Da medula espinhal. E aí eu vou aparecer aqui com você, junto com essa imagem, para a gente trocar uma ideia aqui um pouquinho. Então tá, a gente já sabe, né, que essa coluna, ela é o eixo central, ela vai dar sustentação aí para esse meu corpo, correto? Ela inicia aqui na cabeça e termina lá no sacro, que é o finalzinho ali do bumbum, né? Então nós temos toda essa estrutura. E aí essa nossa coluna, ela tem diversas vértebras, né, diversas subdivisões, né, que vão dar essa maleabilidade, essa flexibilidade a qual é falado aí no texto, tá? Então ela traz essa flexibilidade desse nosso tronco, ó. Se vocês observarem, por exemplo, a professora Iris está movimentando para um lado para o outro, né? Posso movimentar para frente, posso movimentar para trás. Então essa flexibilidade, essa movimentação eu consigo através aí da minha coluna, certo? Tranquilo, prof. E ela faz, né, essa comunicação que é colocada aí no nosso texto, saindo aí do nosso sistema nervoso até, né, o sistema aí periférico, ou seja, ela manda a comunicação aí para todas as partes do nosso corpo, ok? Lá do nosso cérebro, lá da nossa cabeça, a ponta dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés. Então, é importante a gente ter um cuidado muito grande com a nossa coluna, né? Ela não vem só dar sustentação, mas ela vem fazer essa comunicação que é muito importante para o nosso corpo inteiro, certo? Até aí tá tranquilo, correto? Então, bora lá, bora continuar. E aí, prof, o que tem mais? Então, nós temos aqui que essa nossa coluna, ela é formada aí por vértebras, ok? Nós temos aqui as nossas vértebras, ok? E essas vértebras são um quantitativo aí de 33, certo? Elas estão situadas aí sobre as outras em sentido longitudinal, ou seja, elas vão se afastando umas das outras no comprimento todo formando essa nossa coluna, né? E elas são distribuídas aí na nuca, no tórax, no abdômen e na pelve, ok? E a gente vai já conhecer cada pedacinho desse. Então, nós temos aqui a nossa medula, que ela faz esse intercâmbio aí passando por dentro dessas vértebras, ok? Nós temos aqui as vértebras, que são esses ossos, correto? E nós temos aqui esse disco. Esse disco aqui é o que vai amortecer esses impactos que nós temos aí no dia a dia, né? Quando estamos caminhando, quando estamos correndo, quando estamos erguendo alguma carga. Então, esse disco ele vai amortecer todo esse impacto, né? E a gente precisa ter um cuidado para que essas nossas vértebras, elas não se desloquem e acabem desgastando esse disco intervertebral, ok? Então, bora lá. O que mais, prof? A gente já percebeu que elas ficam aí empilhadas, umas sobre as outras, né? Para conseguir formar aí essa nossa coluna. E aí nós temos essa distribuição, né? Essas separações aí com relação à nossa coluna. Nós temos aqui no início a parte cervical, ok? Depois, mais ao centro aqui no dorso, nós temos o tórax. Temos a mais abaixo a lombar e no finalzinho aqui a pelve, né? As vértebras pélvicas, ok? Nessa primeira parte da cervical, a gente já falou que é a região do pescoço, certo? Depois, nós temos aqui, para formar a região do tronco, nós temos as vértebras torácicas e lombares, ok? E no finalzinho, né, na região ali da cintura, descendo um pouco mais, nós temos aí a pelve, né? As vértebras pélvicas. E é nessa pelve que a gente tem aí a articulação, né, dessas nossas vértebras. Ela é a base aí da nossa coluna. Então, a gente tem que estar sempre cuidando muito bem da nossa coluna. E a gente começa a perceber muitas dores nessa região aqui, entre a lombar, né, e o início da pelve. Né, a sobrecarga maior muito grande aí.
Que mais, prof? Então, nós temos aqui, nessas divisões, nós temos para formar as vértebras cervicais, né, nós vamos da C1, está aqui em cima na imagem, até a C7, ou seja, são 7 vértebras que formam a cervical, correto? Depois, nós temos aí a região torácica, nós temos da T1, né, abaixo da C7, até a T12, formando aí 12 vértebras, que podem ser conhecidas como vértebras dorsais ou torácicas. Na sequência, nós temos aí as vértebras da lombar, que são a L1 até a L5. Temos aí 5 vértebras, né, que são conhecidas como as vértebras lombares. E aqui mais abaixo nós temos ainda, né, dentro dessa da parte do sacro, nesse finalzinho aqui, tá? Bem na curva, nós temos 5 vértebras que são fundidas, né? Elas é como se fosse uma só, tá? Que forma aí a região sacral, tá? Esse finalzinho aqui, essa curvinha aqui que dá acesso ali o arredondamento, né? A curva do bumbum, né? E para finalizar, nós temos ainda, né, as coccígenes, que são vértebras também fundidas aqui no finalzinho, ou seja, parece que é só uma, mas na realidade nós temos 4. Então, nós temos aqui 7 cervicais, 12 dorsais ou torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, 4 coccígenes. Lembrando que as duas últimas, né, elas são fundidas, ok? Elas são unidas, né, que dá essa impressão de ser apenas uma. E aí, quando você vai, por exemplo, eu vou entrar aqui para conversar com você, com essa imagem de fundo, e aí, às vezes, quando você vai, por exemplo, num ortopedista, você vai no médico para verificar aí a tua coluna, tu percebe, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui na minha coluna, aqui embaixo. Aí ele vai te mapear, né? Ele vai mandar fazer um raio-x, vai mandar fazer alguns testes, algumas, como é que fala? Tirar algumas imagens com relação à tua estrutura óssea da coluna, e aí ele vai identificar onde é que se encontra essa dor, né? O que pode ser feito, que tipo de trabalho pode ser feito para melhorar, ou se ela já, por exemplo, já está desgastado, o disco intervertebral já foi comprometido, o que pode ser melhorado ou o que pode ser evitado, né, para a gente poder ter uma coluna vertebral o mais saudável possível. Então, nós aprendemos aqui, nós conhecemos nesse quadro, nessa aula de hoje, que nós temos aí 33 vértebras, ok? Nessas 33, nós temos aí divisões da cervical, nessa região do pescoço. Logo na sequência, nós temos aqui a região do dorso. Mais abaixo, nós temos dorso ou tórax, né? Mais abaixo aqui, pegando a nossa curvinha, eu tô com a caixinha do microfone aqui, tá? Por isso que vocês não veem minha curvinha. Mas nessa região da curvinha nós temos a lombar, ao final nós temos o sacro, né, que vai fazer a parte do arredondamento do bumbum, e bem lá no finalzinho nós temos aí as vértebras coccígenes. Só para reforçar, as duas últimas, né, que a gente viu aí, elas são fundidas, ou seja, elas são unidas, que dá a impressão de ser somente uma, certinho? Então, bora continuar. O que tem mais aí, prof? Então, nós temos aqui o seguinte: quais são essas doenças que são associadas pela má postura, né? A má postura nos traz problemas aí muito estressantes no nosso dia a dia, né? Sofrer com uma dor, né, por conta da má postura é muito chato. Com certeza você já deve ter em algum momento da tua vida sentido alguma dor. Eu dormi em cima do braço, eu fiquei muito tempo numa posição, e isso causou um estresse naquela musculatura ou naquela vértebra, né? E aí, como fazer para melhorar? Então, nós vemos que a nossa coluna vertebral, ela tem como função proteger as nossas estruturas neurais. Então, nosso corpo, ele tem aí como se fosse uma espécie de uma fiação, né? Que comunica com todo o corpo. Da cabeça do pé até a pontinha da cabeça até a pontinha do pé, perdão. Tá? Então, nós temos comunicações aí, os nossos neurônios ficam trabalhando o tempo todo. E eles trabalham aí através da nossa
medula, certo? E aí, essa nossa medula vai formando diversas raízes, né? E vai coordenando e vai transmitindo aí os movimentos, né? Para todo esse nosso corpo, tanto na parte superior como na parte inferior, certo? Olha só a questão dos maus hábitos no nosso cotidiano, né? A forma como a gente senta, pode haver um esmagamento de algumas vértebras, por exemplo, né? A forma até como a gente se alonga também pode achatar aí as nossas vértebras. Porque o correto seria os nossos discos intervertebrais estarem bem acomodados, né? Estarem ali bem alinhados. Mas perceba que a gente começa a ter dores por conta desse mau posicionamento dessas vértebras, né? E aí elas começam a gritar, começam a pedir socorro para que a gente melhore aí a nossa postura. E em estados mais graves, né, pode não ser tão reversível, pode ser não vai ser reversível. Então a gente tem que ter um cuidado para não chegar nesse nível, ok? Então nós falamos aqui da lombalgia, né? Lombalgia ou dor lombar. Ela acontece aí na região lombar da coluna, podendo ou não estar associada a dores irradiadas pelos membros inferiores, né? Sendo sua causa multifatorial. Então, pode ser por vários motivos, certo? Nós temos aí, por exemplo, a dor ciática, que ela é uma dor que irradia aí para as pernas, né? A gente tem o nosso personagem aqui, que está nessa região aqui bem vermelha, porque está irradiando a dor, né? Podendo haver a perda da força, né? Uma sensibilidade maior, reflexo na área inervada pela raiz nervosa que pode ser comprometida. Então, perceba como a questão da má postura pode levar aí uma dor ciática, né? Pode atingir o nervo ciático aí que se estende por toda a perna, a parte posterior da perna. Nós temos também a questão da hérnia de disco, tá? Essa hérnia de disco é um rompimento do disco vertebral. Então, esse disco, ele tem aí um extravasamento do seu conteúdo nessa região que passa pelo tecido nervoso e aí pode ter uma inflamação, correto? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande aí. Então, nós temos aqui os nossos discos, né? Dentro desses discos aí, nós temos aí essa parte da medula aqui, né? Ela vai ficando comprimida também e aí nós podemos ter aí esse extravasamento, esse derramamento aí desse líquido que pode causar aí essa inflamação, trazendo aí essa hérnia de disco, ok? Temos aí o bico de papagaio, né, que é uma formação óssea nas bordas articulares, à frente e para o lado do disco intervertebral. Então a gente percebe aqui nessa imagem aqui, né, como se fosse uma boquinha, né, como se fosse um biquinho. Então nós temos aí essa formação dessas bordinhas ósseas. E isso vai causar dor, também vai causar o chamado bico de papagaio, muito conhecido, certo? Que mais, Prof. Iris? Temos aqui também, dentro desse grupo, a osteoporose. Essa osteoporose é uma doença ósseo-sistema caracterizada por algumas questões, como, por exemplo, a diminuição da massa óssea e a deteriorização do tecido ósseo. Então, nós temos aí a fragmentação desses ossos, né? Temos também uma diminuição bem significativa da densidade mineral, ou seja, o nosso osso fica mais poroso, fica mais fraco. Então, ele não é mais, vamos dizer assim, que esse osso, se ele tinha, por exemplo, vamos supor que uma vértebra dessa tem um peso, sei lá, de 200 gramas. Com o passar do tempo, esse osso passa a pesar aí, vamos supor, 100 gramas. Ou seja, ele vai perdendo a sua densidade mineral. Ele vai perdendo aí toda essa sua calcificação. Ele vai perdendo toda essa sua força e vai ficando poroso, vai ficando fraco, né? E ele pode aí se deteriorar, correto? O que a gente tem de consequência com isso tudo, prof? Uma fragilidade muito grande, né? E aí a pessoa fica suscetível à fratura, à quebra, certo? E aí, trago aqui para vocês agora, vem aqui comigo, trago aqui para vocês agora uma externa, tá? Para a gente poder fomentar mais ainda essa nossa temática aí sobre a coluna vertebral. Então assiste aí com atenção, faz as tuas anotações,
Tem alguma dúvida, já deixa registrado aí, que a gente, quando a gente voltar desse vídeo, a gente vai tirar todas essas dúvidas, ok? Então assiste aí. Ai, pai, eu tô sentindo tantas dores na minha coluna. Bem, minha filha, você tá prestando atenção como que você se agacha para pegar os baldes para limpar o chão? Não se agacha direito e fica com essas dores nas costas, sabia? Tá, mas e você quer que eu pare de lavar a casa? Como é que eu vou levantar um balde sem arrebentar com a minha coluna? Ai, por falar nisso, endireita essa coluna. Até parece que não tem medo de quebrar o espinhaço. Eu, hein? E você, não vai pra faculdade, não? Tô indo já. Tô carregando muito peso ultimamente. Tchau, irmã, já vou pra aula. Tchau, mano. Tadinha. Mais uma que vai arrebentar com a coluna. É, viu como pequenas atitudes do dia a dia podem prejudicar muito a coluna? Mas será que existe alguma forma de manter a saúde da coluna cervical? Por isso, o especialista vai nos responder. Existe sim. O que é importante frisar? Um bom hábito. Então, se a pessoa está pegando de uma forma inadequada um balde, vai prejudicar a articulação, coluna, joelho, então não está com bom hábito. O que é o bom hábito? Flexiona o joelho, observe a postura, porque é importante, porque simplesmente a pessoa quer pegar o objeto no chão e não está concentrado. Outra forma é unilateral. Coloca um pé à frente, mantém a postura e pegou o objeto no chão. Então, esse bom hábito é importante. É frisar isso que a gente fala que é o bom hábito, a gente começa a ter um envelhecimento saudável. Então, desde criança, é importante ter essa boa postura. É aquela coisa, né? A questão do costume também. A gente está ali habituado a pegar de qualquer jeito. Se você colocar na cabeça que tem que agachar de uma maneira correta para não prejudicar, você aos poucos vai se adaptando e vai fazer isso tranquilamente. É muito comum a gente observar que as crianças e adolescentes usam muito a mochila unilateral. Então, faz com que a compensação da coluna. Isso vai ficando uma coluna torta durante o dia a dia. O que é mais importante frisar, que a mochila é para ser usada com as duas alças nos ombros, é muito importante, e não ultrapassar 10% do peso da criança ou do adolescente. Então, isso é muito comum a gente calcular. Então, a criança está ali com aquele peso muito exagerado, isso também vai prejudicar a coluna. Certo. Uma nova forma hoje também que tem das mochilas é as mochilas de carrinho, que também temos que ter um bom hábito. O que está comum as crianças carregar? Todo torto a criança lá na lateral. Então, tentar observar a criança e puxando na lateral e vir andando carregando a mochila. Mais retinho e também criando esse bom hábito. Existe algum tipo de alongamento que pode ser feito no dia a dia para prevenir e manter a saúde da coluna? Existe sim. Existem os alongamentos globais, que é para o corpo do dia a dia, e o que a gente dá uma dica, um alongamento principal, que você vai ajudar um alinhamento da sua postura, é juntar os pés, junta as mãos, e você devagar tentar ir buscar o chão, fazendo todo o alongamento da coluna, respiração durante 30 segundos e volta devagarinho. Então isso vai gerar esse alinhamento da sua coluna, isso é muito importante. Tá vendo? É importantíssimo você cuidar da saúde da sua coluna cervical. Eu espero que você tenha gostado, anote e faça os alongamentos e bons estudos e até a próxima. Retornando, vocês viram aí a importância aí da gente ter esse cuidado muito grande com a nossa coluna? Pois é. Agora vamos continuar nessa pegada aí, nesse cuidado, nessa atenção aí maior com a nossa coluna. Então dá uma olhada no nosso slide aí. O que nós temos agora, prof? Nós temos aqui, ó, os tipos e características dos desvios posturais, certo? Então dá uma olhada aí, vê se você já se viu em algumas dessas posições aí. Olha só a nossa coluna, ó. Olha só. Dá uma olhadinha. Tem alguma sobrecarga? Como é que é? Né? Como é que tá a tua coluna aí? Vamos descobrir agora. Qual a sua postura? Né? Qual a postura que você adota no seu dia a dia? Você costuma se curvar dessa forma? Você gosta de andar com uma inclinação um pouco maior no bumbum? Você curva demais aqui, abaixo do pescoço? Ou você lança o seu pescoço para frente? Ou você é uma pessoa equilibrada, né? Seu nível, né, seu equilíbrio corporal está muito bom, né? E aí a gente volta lá para a questão, né, do muito tempo sentado. Qual é a postura que eu adoto? Né? A gente já sabe, por exemplo, que essas primeiras posições aqui, elas estão muito ruins, né? Eu estou jogando um esforço desnecessário para tentar compensar aqui meu corpo,
tá? A postura ideal é manter-se o mais alinhado possível. Vou ter menos gasto de energia, vou realizar menos esforço para poder sustentar essa estrutura, ok? Vou ter menos fadiga, né, no meu corpo, menos incômodos aí no meu corpo. O que mais, Prof. Iris? Bora lá, bora ver. Aí, nós falamos ali do pescoço, né? No pescoço, nós temos aí uma curvatura que é voltada para fora, né? Nós temos uma leve curvatura aqui no nosso pescoço? Temos. Mas aí, quando eu aumento esse movimento, eu exagero, né, nessa curvatura, eu chamo isso de cifose, tá? Então, tá posicionado aí na nossa cervical. E aí, quando esse aumento é muito exagerado, eu vou chamar isso de hipercifose, tá? Então, eu tenho aqui, né, eu tenho naturalmente as minhas curvaturas, mas quando eu aumento, aí somo aí com a minha lordose, eu já chamo aí uma outra curvatura fora do normal, né? Que é uma curvatura agora para dentro, tá? Nessa curvatura para dentro, eu tenho um aumento anormal da parte inferior das costas, que é essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Que aí a gente às vezes percebe algumas pessoas com o bumbum um pouco mais empinado, né? Aquela curvatura um pouco mais acentuada, mais do que o normal. E aí a gente chama isso de lordose, tá? Então nós temos aí a junção aí das vértebras, em especial aí da lombar, né? Com essa curvatura aí exagerada, e aí a gente vai chamar ela, né? A questão de exagero, de hiperlordose, certo? Quais são essas causas comuns, prof? Elas acontecem, tanto a cifose como a lordose, por questão da má postura, por questão da gravidez, por questão da obesidade, por questão de condicionamento físico insuficiente. Então, quando eu tenho aí essas situações, elas são mais comuns, são mais evidentes de aparecerem, ok? O que mais, prof? Uma muito comum na escola, né? Quem já não sentou aí numa cadeira encostado na parede e ficou escorado na parede, né? E aí depois quando você vai olhar essa pessoa de frente, você percebe que ela está com o ombro caído para um lado ou para o outro. E aí isso a gente chama, né, esse desvio, né? A gente chama de escoliose. Então a gente consegue ver essa variação na altura dos ombros, né? A gente tem um alinhamento aqui dos ombros, né? E quando essa escoliose aparece, o nosso alinhamento ele está desequilibrado e a nossa coluna faz um S para uma região onde não deveria fazer, né? Ela já tem um S normal, só que esse nosso S ele é para frente e para trás. Na escoliose a gente percebe ele para o lado ou para o outro, certo? Escoliose, se escorar, então você vai lembrar. Toda vez que a gente falar de ficar escorado na parede, escoliose. Escorar, escoliose. Daí que vem o nome, ok? O que mais? Ela é muito encontrada, né, nas crianças, mas a gente também vê os adolescentes, as pessoas nas formações com essa questão da escoliose também, né? Então a gente percebe esse aspecto em curva, né, formando um C ou um S, tá? Que envolve todas as nossas colunas torácicas, e lombar, tá? Então a gente pode ver essa acentuação aí dessa má postura. O que mais, prof. Iris? E aí nós temos dois tipos de escoliose, né? Uma que é estrutural e uma que não é estrutural, certo? O que mais? Quais são as causas dessa escoliose? Ela pode ser congênita, ela pode ser neuromuscular, ela pode ser degenerativa, tá? Ela pode ser tumoral, ela pode ser idiopática, tá? E ela pode ter um comprimento do membro inferior. Então, essas são as principais causas aí dessa escoliose, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da degenerativa, da escoliose degenerativa, ela está ligada, tá, ao envelhecimento do nosso corpo. Ela está ligada à perca
da função dos nossos músculos, dos ligamentos, dos discos intervertebrais, certo? Então, é por isso que ela é chamada de escoliose do adulto, né? Quando a gente vai envelhecendo, muita coisa vai se perdendo, né? Vai se perdendo calcificação, vai se perdendo tudo. Então, essa questão de degenerar-se, perder-se, né? Ela está ligada aí ao nosso envelhecimento. Tá, prof, eu já vi aí essas causas, eu já vi o que são essas escolioses, essas cifoses, essas lordoses, mas aí o que eu posso fazer para prevenir? Já te conto. Olha só esse slide aí. Então, como que a gente faz para prevenir, né? Como que a gente faz com relação a tratamentos aí do desvio da coluna? Então, a gente sempre incentiva a questão da prática do exercício físico. Quando eu faço o exercício físico, eu tenho aí fortalecimento das minhas estruturas e eu consigo realizar melhor as minhas atividades diárias, meu trabalho, né, a parte laboral, né? Quando eu consigo fazer as minhas atividades diárias do meu trabalho com menos gasto de energia, eu sou mais produtivo, né? Eu tenho uma sensação menor com relação ao cansaço, né? O meu corpo fica menos fadigado, né? O que mais, Prof. Iris? É interessante ter o fortalecimento dessas musculaturas, em especial a musculatura da costa, né? Acrescento aqui que não só das costas, como do abdômen também, porque vai fazer como se fosse um contrapeso, né? E aí você tem um melhor equilíbrio nas tuas vértebras e o alinhamento do teu corpo fica muito mais facilitado, ok? O que mais, Prof. Iris? Vamos ver. Fisioterapia, né? Já lesionou, já machucou, já tem um desvio, né? Então é importante fazer a fisioterapia. Opa, deixa eu voltar lá. E a gente tem que buscar, né, gente? Claro, bons hábitos. Isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia, ok? Continuando, a gente precisa entender, né, quais são esses benefícios, né, que vêm aí do exercício físico para a nossa coluna. Né? Por que é importante eu fazer um alongamento? Por que é importante eu fazer um fortalecimento? O que isso me traz de benefício? Vamos conhecer. Então, nós temos aí, né, vamos combater a princípio a má postura corporal. Um corpo bem alinhado é um corpo mais atraente, é um corpo mais bonito, né? Você mostra aí toda a estrutura corporal através desse corpo. E a gente já entendeu que todas as informações nós comunicamos através do corpo, através da linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal, que a gente viu lá no começo das nossas aulas. Vocês lembram disso? Por isso que eu falei que todas as aulas estão interligadas. Pois é. Alivia também aí a sobrecarga nas atividades diárias, que a gente já comentou, diminui as dores lombares e cervicais, a gente já sabe onde é a lombar, a gente já sabe onde é a cervical. Aumenta aí a densidade mineral óssea, né? Vamos evitar fragmentar esses ossos, então vamos dar estímulos para que ele fique com a densidade melhorada, né? Ou permaneça com essa densidade. Quanto mais cedo eu me envolvo com as práticas de exercício físico, mais chance eu tenho de permanecer por mais tempo com essa densidade mineral óssea, tá? Melhora aí a postura corporal. O que mais, prof? Fortalece a musculatura que está próxima aí da coluna. Fortalece a região do core, né? Então, por isso que eu falei que é importante a gente também fortalecer não só as costas, como o abdômen, né? E aí eu vou ter melhores benefícios, como, por exemplo, esse alinhamento da lombar contra uma ação da gravidade, uma estabilização da cintura escapular, da cintura pélvica durante os movimentos, certo? Então, a minha escápula, a minha pelve, elas ficam mais estabilizadas, elas ficam mais fortalecidas e isso tem um menor gasto, né, de energia, né, e eu vou ter uma geração de força nos movimentos do meu tronco também, certo? O que mais que nós temos aqui? Então, nós temos que buscar exercícios físicos que tenham uma intensidade, uma duração, uma frequência e uma progressão de carga.
Por isso que a gente fala da procura de um profissional de educação física, que ele vai entender a tua individualidade biológica e vai trazer exercícios específicos para você, certo? E ele vai buscar quais são as necessidades suas. Ele pode se utilizar aí, por exemplo, de exercícios de flexibilidade. Talvez você não esteja tão flexível assim. Ele vai buscar exercícios de fortalecimento, exercícios pliométricos, exercícios funcionais. Então, vou vir até com você aqui nesse slide para a gente conversar mais um pouquinho. Olha só. Então, nós já entendemos, já sabemos que a nossa coluna vertebral tem 33 vértebras. Ela é subdividida em várias etapas. Então, nós temos a região cervical, a região torácica, o dorso, nós temos a região lombar, sacral e a coccígea. Já entendemos isso daí. Nós já entendemos também que o exercício físico, quando trabalhado continuamente, ele vai me ajudar aí nessa questão da densidade óssea, né? De permanecer com esse osso mais forte, mais rígido, né? Evitando aí essa fragmentação desse meu osso. Quando já acontece aí alguma lesão, quando já acontece aí algum impacto aqui nessa minha coluna, né? Que ela fica se movimentando o dia todo, né? Nós movimentamos para um lado, para o outro, para frente, para trás. Ela tem essa flexibilidade, né? E aí, quando eu estou com uma má postura, né? Com uma curvatura errada para qualquer direção, né? Eu tenho aí algum desgaste. Esse desgaste pode acontecer aí em especial no disco intervertebral. Então, é importante a gente estar observando, porque eu posso ter um achatamento nesse disco, eu posso ter um achatamento ou um desgaste que faz com que vaze aí líquido da medula. Então, tudo isso vai me causar muito transtorno e muitas dores, né? E a gente percebe que isso acontece por quê, Profires? Por conta da má postura. Então, se você está aí sentadinho, bonitinho, assistindo a aula agora, me acompanhando, se você não fez, faz o seguinte, pega a tua cadeira, ajeita as tuas costas aí, alinha as tuas costas na cadeira, ajeita a tua postura, se está muito para frente, tenta trazer mais para o meio, tenta dar um pouco mais de equilíbrio, tá? Dá uma olhadinha, vê se teu ombro não está muito assim, ó, desalinhado, a gente já viu o que é isso, né? Aqui nós temos uma escoliose, então se você não já tem uma escoliose que seja congênita, ou que já tenha vindo com você, a gente tem esse processo de conseguir dar uma melhorada nessa aparência. E como que a gente vai fazer isso? Através do exercício. Exercícios de fortalecimento para essa estrutura corporal, certo? Então, quando eu fortaleço aí todos os meus músculos, automaticamente eu também fortaleço aí essa minha estrutura da minha coluna, certo? E aí eu tenho maior estabilidade no meu core, eu tenho maior estabilidade na minha coluna como um todo. Então, por isso que se faz importante realizar exercício físico. Essa questão do fortalecimento, né? Eu vou gastar menos energia para fazer o que eu faço todo dia, não sei o que você faz. Se só estuda, se trabalha muito, né? Mas você vai ter menos gasto, menos esforço nas coisas que você realiza todos os dias, se você começar a observar como é que está a tua postura, né? Tentar abrir. A prof até já falou que uma postura bonita, ela é uma postura mais elegante, mais bonita, né? Então, assim, começa a dar uma olhada. Dá uma olhadinha no espelho. Ai, prof, eu acho que eu tô meio assim. Vou começar a procurar alguns exercícios de alongamento, de flexibilidade, para tentar dar uma melhorada aí, né? Quem sabe aí até conquistar alguém, né? Um corpo bonito é um corpo bem alinhado. Então, fica aí a dica. Continuando, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só o que nós temos mais aí. Exercícios físicos que são indicados para fortalecimento da musculatura da coluna. Vamos ver, prof. Então, nós temos aqui que esses exercícios, como o Pilates, né? Eles vão buscar a harmonia entre o corpo e a nossa mente, certo? Eles são aí um treinamento que auxilia também não só no físico como no mental. Ele ajuda a gente a ter um pouco mais consciência corporal no nosso trabalho como um todo. Então nós temos diversos exercícios aí que pode estar sendo inserido através do Pilates. Nós temos também a musculação. Essa musculação ela ajuda aí a fortalecer os músculos,
né, que estão aí próximos da nossa coluna, tá? Vai ajudar também a melhorar aí a postura, as sobrecargas nas atividades que nós realizamos no dia a dia, correto? Temos aí a dança. Quem não gosta de uma dança, né, gente? Uma dança, além de dar aquele relaxamento, deixa a gente mais leve, mais animado, mais alegre. Então, ela também vai ajudar a fortalecer a musculatura, a aumentar a flexibilidade, a aumentar a consciência corporal e, claro, né, gente, vai melhorar a nossa postura corporal, ok? Que mais, Prof. Iris? Temos também as atividades aquáticas, né? As atividades feitas na piscina, né? Ajuda a ampliar, né, o nosso corpo, dá uma aparência mais aberta, né? Além aí também de ser recomendado para pessoas que sofrem com os impactos nas articulações. Então, existem atividades, exercícios aí como a natação, como a hidro, que podem aí isentar essas pessoas da questão do impacto e trazer esse fortalecimento, além de aliviar essas pressões que existem aí na coluna, ok? Vão ajudar a fortalecer e a combater também a má postura, certo? Então fica aí algumas dicas, né? Alguns inícios de dicas aí que você pode estar realizando. Pensando ainda um pouco mais nessas dicas, nesses cuidados que a gente deve ter com a nossa coluna, né? É importante a gente pensar aí, né, algo muito que não sai mais da nossa vida, né? A gente não se vê mais hoje sem o celular. Então, até mesmo o posicionamento que eu tenho, né, frente a um celular vai fazer a diferença e eu vou sentir cargas diferentes aí. Um celular na minha mão por um determinado tempo, ele pode pesar, por exemplo, 5 quilos, se eu estiver bem alinhado. E se eu estiver desalinhado, ele pode chegar a 27. Olha o tamanho da sobrecarga que eu tenho aí nessa minha coluna, né? Tudo em relação ao ângulo, né? Ao ângulo que eu coloco aí. E aí eu vou ter aumento ou diminuição aí dessa carga, tá? Então eu tenho que estar observando muito essa má postura ao usar o celular, certo? Porque além dessa estrutura muscular, além dos ossos, eu também vou estar prejudicando aí alguns órgãos como os pulmões, né, que estão interligados e trazem aí dores severas também na nossa coluna, correto? Que mais, Prof. Iris? Essa questão da flexão do tronco, né? A forma como eu pego uma caixa, essas curvaturas, eu posso ter um aumento aí desses orifícios entre as vértebras, posso ter também diminuição entre elas, posso ter achatamento nos discos que a gente já conversou, né? E aí eu posso ter tanto para frente como para trás, tanto na parte interna como na parte externa. Então tem que se ter um cuidado muito especial. Ao erguer uma caixa, tente flexionar seus joelhos, tente trazer a caixa o mais próximo para você e aí você vai diminuir essas dores, ok? Beleza, prof? Na relação em carregar as mochilas, a gente já falou. Tenta ajustar a tua mochila, tenta ajustar a quantidade de material, tenta observar aí, tá? A questão do teu peso corporal, tá? Tenta deixar aí com 10% para você não sentir tanta sobrecarga. As meninas que gostam de um salto alto, tem umas que parece que o pé já até formou, né? Já tem um formato do salto. Então a gente tem que ter um cuidado prolongado com esse tempo de salto, porque isso pode causar diversas dores, pode causar bolhas, calos, joanete, né? Pode ter o encurtamento da nossa panturrilha, pode trazer uma tendinite, né? Pode me causar dores muito incômodas, né? Até mesmo quando eu estou andando descalço. Então, se eu gosto de um salto alto, talvez utilizar um salto com plataforma, né, vai me dar o mesmo charme, o mesmo estilo e vai tirar um pouco dessa pressão, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com relação aos sapatos. E aí eu venho aqui contigo, que eu me empolguei, né? Eu vou admitir aqui contigo que eu me empolguei. Vem aqui comigo para a gente já ir se despedindo. Que você tem que ter um cuidado muito especial com essa tua coluna. Lembra, uma coluna bonita é uma coluna alinhada, certo? A gente vai fazer a revisão, vai rodar a vinheta, faz a revisão aí e aí a gente traz sugestões de atividade para o nosso Mexa-se, ok? Tchau!